Hoje é um dia especial, é um dia em que nós celebramos também a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós devemos celebrar todos os dias, mas desta forma nós celebramos de uma maneira especial. Relembrar então que dia 25 de dezembro, às 11 horas, iremos então celebrar também online e que todos vós possam estar atentos e ver e partilhar também com os vossos familiares, quem sabe até verem nos sítios onde estão essa celebração onde o Evangelho vai ser pregado. Quase todos sabemos, desde há muitos anos, que no Natal nós celebramos a vinda do Senhor Jesus até nós. No entanto, isso por vezes não é notório face à azáfama que estes dias nos proporcionam. Talvez até esta pandemia nos tenha vindo a acalmar para talvez pensarmos mais naquilo que é fundamental. Precisamos de afirmar então convictamente, através daquilo que nós fazemos, que Cristo é tudo para nós, não só agora, mas também como em todos os momentos da nossa vida. Costuma-se dizer que o Natal é quando o homem quiser. E nesse sentido, para o cristão, o Natal deve ser todos os dias, ao afirmarmos que o Senhor Jesus Cristo veio até nós e ao afirmarmos que nós estamos à espera que Ele venha novamente. Então, como podemos afirmar a vinda do Senhor Jesus Cristo? Como podemos mostrar, através das nossas vidas, que Jesus veio até nós? Como é que nós, enquanto igreja, podemos mostrar que o Natal existe quando nós quisermos? Vamos então abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Este é um capítulo, quanto a mim, extraordinário, onde cada palavra escrita demonstra de uma forma muito clara o amor de Deus para conosco. Cada expressão é um deslumbre da graça de Deus para com as nossas vidas. Antes deste capítulo, podemos ver que Jesus falou aos seus discípulos quem era o Pai. Agora, neste texto, iremos ver como Jesus fala ao Pai sobre os seus discípulos. A ida do Senhor Jesus à cruz estava próxima. Basta olhar para o capítulo a seguir, capítulo 18, e veremos a traição de Judas e o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter a noção que o Senhor Jesus Cristo sabia tudo aquilo que se ia passar, até porque, Atos capítulo 4, versículo 28, vemos que tudo tinha sido pré-determinado por Deus. Logo aqui podemos imaginar o grande sofrimento em que Jesus se encontrava. Apesar desse conhecimento prévio, iremos ver neste capítulo como o Senhor Jesus se preocupa connosco, se preocupa com os seus discípulos. E isto é uma prova do seu grande amor. Nos primeiros 5 versículos vemos Jesus a orar por si. Ele não faz a oração do coitadinho. Ele não faz a oração da autocomiseração. Ai, Senhor, ai o que eu estou a passar. Ai, Senhor, passa isto a outro e não a mim. Não, ele não faz essa oração. Jesus ora por si para que o plano do Pai se cumpra de forma fiel. Ou seja, Jesus, no momento de maior sofrimento, ora para que o seu sofrimento seja bênção para os filhos de Deus. Esta é uma grande lição para todos nós. Jesus ora por si para abençoar outros. Quando nós estivermos também a passar por momentos difíceis, devemos orar ao Pai para que o nosso sofrimento possa também abençoar outras vidas. Nesse sentido, devemos compreender que quando oramos por nós, devemos ter sempre em mente este espírito, que eu glorifique o teu nome e que possa ajudar outras pessoas através da minha dor. Então a oração do coitadinho nunca visa ajudar outros. Visa assim o seu desejo íntimo da concretização dos seus desejos pessoais, para que Deus conceda a libertação de algum incómodo. Até porque quem faz a oração do coitado é porque acha que não deve ter nenhuma dificuldade como filho de Deus. Como filho de Deus, a sua vida deve ser sempre a sorrir, sempre a acenar, sempre a seguir em frente, porque não há problemas, há apenas obstáculos a serem enfrentados. O coitadinho então não entende a graça. Porque quem entende a graça, entende que tudo o que é bom acontece, não acontece porque nós merecemos,
porque nós obedecemos a um determinado conjunto de leis, mas acontece devido à graça do nosso bom Deus que dá coisas que nós não merecemos. Então, um cristão que entenda o Evangelho nunca irá pedir a Deus aquilo que ele merece. Jesus então ora por si, para que se cumpra a vontade do Pai, para ajudar outros. Por isso vamos ver no versículo 6 a 19, Jesus a orar pelos seus apóstolos, e dos versículos 20 a 26, vamos ver também como a sua oração envolvia a todas as pessoas, aqueles que creram, aqueles que creem e aqueles que irão crer. No fundo, aqui a oração de Jesus já incluía os nossos nomes. Jesus orou pela sua igreja e não nos podemos esquecer disto. Jesus orou pela sua igreja. Hoje iremos ver com mais pormenor o versículo 13 ao versículo 21, para podermos ver como como podemos anunciar a vinda de Jesus a todos aqueles que estão à nossa volta. Versículo 13. Agora vou para ti e falo enquanto estou ainda neste mundo, para que a minha alegria os encha profundamente. Então Jesus estava quase a ir à cruz. Apesar de ter a noção clara de tudo o que se ia passar, Jesus preocupou-se com os seus discípulos no momento de maior aflição, para que estes pudessem sentir a alegria que havia no próprio Jesus. Uma alegria plena, uma alegria completa. Jesus fez isso porque só mesmo sentindo esta alegria é que eles iriam conseguir enfrentar as dificuldades que iriam ter pela sua frente. É pela alegria que há em Jesus que nós conseguiremos enfrentar os maiores problemas da nossa força, da nossa vida. Até porque Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós devemos viver esta verdade. Nós devemos acreditar nesta verdade. Que muitas vezes aquilo que é a nossa força está centrado em Jesus. É a alegria que há em Jesus. É por causa desta alegria que há em Jesus que nós podemos sentir liberdade. Ao ponto de podermos afirmar que somos felizes, independentemente das circunstâncias, independentemente de termos algo ou alguém, independentemente das coisas que nos possam acontecer, nós somos felizes em Jesus. Versículo 14. Entreguei-lhes a tua palavra e o mundo tem-lhes ódio, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Então os cristãos, apesar de estarem neste mundo, não somos deste mundo. Porquê? Porque nós não pertencemos aqui. Nós pertencemos ao outro lado. Nós somos forasteiros. No entanto, enquanto Deus não nos chamar, nós temos uma missão a cumprir. Jesus pediu alegria porque sabia que os discípulos iriam passar por grandes dificuldades para cumprirmos a missão de pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Jesus sabia que a alegria era importante. E é muitas vezes aquilo que nos falta na nossa vida, é a alegria. Quando o mundo tenta derrubar-nos, Jesus coloca-nos de pé, dando-nos a sua alegria, dando-nos a sua paz, a qual muitas vezes nós, perante coisas que acontecem na nossa vida, nós nem temos palavras para verbalizar a nossa dor, a nossa incompreensão, mas oramos ao Senhor, às vezes só em espírito, tendo a certeza que o Espírito Santo intercede por nós. Então nós vamos ao Pai, com as nossas dores, com as nossas ansiedades, levando tudo a Ele. E muitas vezes nós sentimos a sua paz no meio do nosso choro. Não devemos então perder esta alegria, porque quando perdemos a alegria que há em Cristo, nós somos capazes de fazer os maiores disparates na nossa vida. Versículo 15 a 16. Não te peço que os tires do mundo, mas que os defendas da força do mal. Eles não pertencem ao mundo, como eu também não pertenço. Então o Senhor Jesus Cristo, reparem, em vez de pedir por libertação, Ele pediu proteção. Proteção de quê? Muitas vezes nós confundimos as lutas. Achamos que devemos lutar uns contra os outros, na tentativa de mostrar quem é superior a quem. A maior parte dos conflitos que acontecem é a tentativa de mostrar que nós somos superiores aos outros. Ou de mostrar que nós temos a razão. E por isso nós entramos em conflito. Há lutas por todo o lado, há lutas nas famílias. Há o desejo de querer ser vencedor. As pessoas não estão preocupadas na reconciliação. As pessoas não estão preocupadas em se darem umas com as outras, mas estão preocupadas em que o outro saiba que eu tive razão. Este é o objetivo. Que o outro saiba que eu tive razão. No casamento, marido e mulher lutam para mostrar quem é o dono da verdade. E não conseguem pensar na vida do outro.
Nas igrejas, às vezes, as pessoas querem mostrar quem tem mais autoridade. E às vezes acham que quem tem mais autoridade é quem tem mais anos de igreja. E isso não é verdade. Podes ser membro de igreja há 20 anos, há 50 anos, há 60 anos. Somos todos iguais aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Podemos ter responsabilidades diferentes, mas somos todos iguais. Mas se pelo facto de nós somos cristãos há mais anos, a única responsabilidade que nós temos é de ajudar os outros a serem como o Senhor Jesus Cristo. É isso que faz a maturidade cristã. Não é eu achar-me superior. Porque quando nós temos maturidade cristã, nós vamos achar os outros superiores a nós mesmos. Então os conflitos na igreja devem deixar de acontecer, devem deixar de existir. E reparem, quando há conflito, uma ou duas pessoas têm problemas, são elas que têm problemas. Alguém não está a viver de acordo com o Evangelho. Ah, pastor, mas foi o Daniel que me fez isto. Está bem, e o que é que a Bíblia diz? Deixa a tua oferta no altar e vai ter com essa pessoa e reconcilia-te com ela. Ah, mas essa pessoa está-me sempre... Quantas vezes nós devemos perdoar? 70 vezes 7. Porque o mesmo Deus que nos pede para perdoarmos 70 vezes 7 é o mesmo Deus que nos perdoa 70 vezes 7. Então precisamos ter a perspectiva da cruz para sabermos nos relacionar com os outros. Nós cristãos, então, temos que saber as nossas lutas, as lutas que nós devemos travar. E as únicas lutas que Deus nos permite e que nos convida a lutar são contra quê? Contra o pecado. E não contra o pecador. Nós lutamos contra o pecado porque nós somos todos pecadores e por isso nós não lutamos contra o pecador. E não podemos confundir isto. O que é a pessoa e o que são os seus atos. A pessoa pode pecar, mas nós amamos essa pessoa de tal forma que se essa pessoa cair, sabe que vai encontrar em nós alguém que lhe vai trazer palavras de bênção. Imaginemos. Se o Miguel tiver problemas com o álcool e se ele me vir sempre a destilar ódio para com as pessoas que têm problemas com o álcool, o Miguel não tem, acho eu. Se o Miguel alguma vez me vir a destilar ódio para com essas pessoas, palavras só sobre essas pessoas, acham que alguma vez o Miguel me vai procurar a pedir ajuda? Não. Não vai. Então cuidado quando nós destilamos ódio. Cuidado quando nós ficamos tão fariseus, tão legalistas, que não mostramos que em Cristo há restauração. Há verdade, mas há amor e há restauração. Então luta contra o pecado. Luta contra o diabo. Sim, nós vivemos numa guerra espiritual. E às vezes esquecemos disso. Nós vivemos numa guerra espiritual. E há outra luta que nos é permitida. É a luta contra o nosso eu. Contra o nosso coração. Nosso coração que é enganoso. Então, nós devemos lutar contra os nossos pensamentos. E como é que nós lutamos contra os nossos pensamentos? Colocando pensamentos da palavra. Enchendo-nos da palavra. Sermos como o salmista, em que perante as dificuldades da sua vida, ele dizia: mas porquê é que tu estás a bater a minha alma? Mas porquê é que tu estás a sofrer? Porquê é que tu estás triste? O salmista está a falar para ele mesmo. Em ti confiarei, Senhor. Salmo 42 e 43. Então, combate contra a tua alma. Fala para a tua alma. Enche a tua alma da palavra. Para combatermos as lutas certas. E nesse sentido, Jesus ensina-nos a orar. Ele sabe que nós somos muito hábeis a pedir a Deus que nos livre de problemas, que nos livre dos obstáculos desta vida. Que pedimos muita proteção. Mas esquecemos de lutar e pedir ao Senhor que nos ajude a lutar contra o nosso eu, contra o diabo, contra os seus anjos. Jesus não pede então pelo nosso bem-estar. Já temos falado aqui na igreja. Jesus não pede aqui pelo nosso bem-estar ou pela nossa realização pessoal. Porquê? Desculpem-me insistir, mas a repetição é boa e é salutar. Porquê? Porque Jesus não tem compromisso nenhum com a tua realização se a tua realização estiver fora de Jesus. Jesus não está preocupado com o teu trabalho que te realize, porque isso é um ídolo. A única realização que nós devemos ter na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo.
Por isso nós pecamos quando dizemos agora eu sou realizado. Agora eu estou realizado, tenho o trabalho da minha vida. Ou porque eu casei, ou porque eu agora tive filhos, ou porque eu agora fiz isto. Isso é um ídolo, isso é um falso Deus. Cristo não está comprometido com isso. Ainda que devas lutar para teres um bom trabalho. Não estou a dizer isso. Mas Deus não está comprometido com a tua realização quando a tua realização não for Cristo. Por isso é que Ele deu o seu único Filho, para o ponto que nós dizemos que, tendo Cristo, nós somos as pessoas mais realizadas à face da terra. Então Jesus aqui pede ao Pai que nos livre das influências do maligno e da corrupção moral. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Não é. Não percamos tempo, não percamos forças com aquilo que é acessório. Versículo 17. Faz com que te sirvam pela verdade, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Então depois temos visto que Jesus pede pela nossa proteção. Neste versículo vemos que Jesus pede pela nossa santificação. A palavra santificar significa separar. Logo, separados não do mundo, mas separados da forma como o mundo vive para vivermos para Deus. E quando nós pedimos para Deus, para sermos como e vivemos como Cristo, nós vamos saber lutar aquilo que Deus diz para nós lutarmos, mas iremos viver de forma separada do mundo. Os nossos valores já não são os valores do mundo. E uma nota sobre os valores do mundo. Às vezes nós confundimos o que são os valores do mundo. Achamos que os cristãos têm que se vestir de uma determinada maneira. E quando os cristãos se vestem de uma determinada maneira, então eles são cristãos. Porque se vestirem de uma maneira que eu acho que não é correta, fujam. Se entrar alguém dentro de uma igreja que não tiver aquela forma correta que eu acho que deve ter, está ali o Nuno à entrada, mude de roupa, senão não pode entrar aqui na igreja. Mas o que é isto? Nós devemos ser uma igreja que tem os braços abertos para uma pessoa que traz um blazer, como uma pessoa que traz um casaco rasgado. Nós não temos nada a ver com isso. A modéstia no Novo Testamento não é a modéstia nos dias de hoje. Porque o que era a modéstia no Novo Testamento? Corinto. As mulheres tinham que usar véu. Porquê? Porque as mulheres que tinham o cabelo solto significava naquele contexto que eram prostitutas. E por isso tinham que mostrar véu para mostrar eu não sou uma prostituta. E isso era modéstia. Hoje o véu não significa nada. Quando falam de modéstia não vão dizer assim, usem véu. Não. As pessoas estão a fazer as coisas erradas, vivem como o mundo, não tem nada a ver com isso. Nada. É lutarmos contra o pecado. Nós somos uma igreja aberta às pessoas. E quem transforma as pessoas daquilo que tem que transformar é a palavra. Através do Santo Espírito. Por isso é que esta semana alguns de vocês viram-me na internet com o casaco rasgado. Eu gosto, é estilo. É um estilo, como tantos outros. E esperemos que entrem pessoas na nossa igreja e venham contra todos os nossos estilos para que possam ouvir a palavra da verdade. Nós precisamos encher a nossa igreja de pecadores. Porque Jesus veio não para aqueles que achavam que eram sãos, mas para aqueles que se acham que são grandes. Então Jesus pede ao Pai para que o nosso viver, as nossas escolhas e os nossos prazeres possam demonstrar a quem pertencemos. Porque o nosso último objetivo é glorificar a Deus. Porque quer quando estamos a comer, porque quer quando estamos a beber, quer quando estamos a fazer outra coisa qualquer, nós sempre devemos glorificar o nome de quem? De Deus. Então glorificamos a Deus quando vivemos em obediência à verdade. Glorificamos a Deus quando vivemos cada vez mais como Cristo. E à luz destes versículos vemos que se não houver retorno à palavra de Deus, não haverá santificação. Não viveremos de forma correta se não olharmos para a palavra. Se quer saber aquilo que Deus diz, leia a palavra. Às vezes há pessoas que andam mesmo à procura. O que é que Deus tem para a minha vida? Às vezes, pastor, o que é que Deus tem para a minha vida? Olha, eu leio a palavra. Mas o pastor acha que eu vou ter a pessoa A ou B? Quem é que acha que Deus... Lê a palavra. Nós não usamos essas coisas. O que Deus tem para perceber o que é um homem e uma mulher, segundo o seu coração. Mas são as duas pessoas. Escolha. Deus te dê sabedoria. Quem sou eu? Para dizer se A, B ou C.
Mas naquela igreja o pastor põe a mão na cabeça e revelam a verdade de Deus para as pessoas, o que Deus tem para as suas vidas. Quero-vos dizer que isso é mentira. A única coisa que eu posso fazer é chegar, meter a mão na cabeça da Arinda e dizer-lhe assim: olha, Arinda, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O que é que eu quero dizer com isto? É meter a mão na cabeça, sim, não tenho problema qualquer com isso. O Senhor traz a tua bênção, mas com a outra, com a palavra aberta. Que é a palavra que tem poder. A palavra é suficiente. Quando nós vamos atrás dessas coisas do ocultismo, nós estamos a dizer que a tua palavra não é suficiente. E a palavra de Deus é suficiente para nós. Versículo 18. Eu envio-os para o mundo como tu me enviaste também. Então Jesus veio ao mundo comissionado pelo Pai. Ele é o exemplo supremo de missões. Ele estava no mundo, mas não tinha os valores do mundo. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, tal como Jesus, nós também somos enviados ao mundo para levar a sua palavra a toda a criatura, sem, no entanto, nos conformarmos com a forma de viver deste mundo. 19 e 20. Eu ofereço a minha vida por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que creem em mim por meio da sua pregação. Então vemos neste versículo a razão pela qual devemos viver como Cristo Jesus. Para sermos mais parecidos com Ele. A Bíblia chama este processo de santificação. Contudo, a nossa santificação teve um preço. A vida do próprio Jesus. Ele foi até à cruz para que nós vivêssemos cada vez mais para Deus e encontrássemos a alegria que há plena na vida dele. Jesus deu a sua vida por todos aqueles que acreditam nele. Como também todos aqueles que iriam acreditar. E quando faltar a força, quando faltar a alegria, quando faltar a fé, lembra-te, Jesus aqui estava a orar por ti. Jesus aqui está a orar pela Angélica, pela Cristina, pela Raquel, pela Celeste, pelo Rafael, por todos os que estão aqui presentes. Jesus ora e orou por nós. Então, como podemos tornar visível essa santidade produzida pela palavra? Agora, como podemos anunciar o Natal? A vinda de Jesus até nós. Versículo 21. E para que todos sejam um. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Desta maneira o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Então Jesus pede ao Pai para que a sua igreja demonstre a unidade existente na Trindade. Na Trindade podemos perceber como o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são ligados devido à santidade existente. O fruto dessa santidade, podemos dizer desta forma, é manifestado no amor. Podemos assim depreender que quando estamos ligados a Cristo através da sua palavra, nós iremos glorificá-lo no nosso viver. E isso será visível como? Na forma como nos relacionamos uns com os outros. A verdadeira unidade é sempre consequência natural de quem anda na verdade. A própria palavra unidade não significa uniformidade. Significa sim que são pessoas diferentes, com estilos diferentes, com estudos diferentes, países diferentes, mas que têm um propósito comum. E em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos corpo, em Cristo nós somos igreja. Não importa de onde vens, não importa o teu passado, não importa como estás vestido, não importa quem tu és, o que tu tens. Em Cristo nós somos um. Somos igreja. Se formos afinar as nossas vidas pelos gostos de cada um, nós nunca iremos ter unidade. Pois nunca encontraremos a medida certa para nos relacionarmos com todos. Por isso precisamos de Cristo. Se todos vivemos como Cristo, a nossa unidade será uma consequência natural. Qual é então a razão de não haver muitas vezes unidade? Falta de santidade. Qual a razão de muitas vezes haver lutas ou divisões? Por não estarmos a viver como Cristo. A nossa comunhão externa só existirá quando nós cuidarmos primeiro da nossa comunhão interna. Se eu quero perceber como está o meu relacionamento com Deus, eu devo perceber como é que está o meu relacionamento com as pessoas. Se eu me relaciono mal com o Daniel, com a Arinda, com o Carlos, com a Tininha, então o problema não está nessas pessoas, está em mim. Há uns tempos alguém me pediu aconselhamento. Partilhou sobre outra pessoa. Eu disse, olha, nós não temos tempo para
para analisar tudo. Estamos numa conversa telefónica, até porque agora temos que evitar contactos pessoais. Aquilo que eu lhe disse foi, olha, o princípio bíblico é sempre este. Analisa-te primeiro, para depois ter capacidade para analisar os outros. Então, deixa agora as reclamações sobre a outra pessoa e olha para a tua vida. Mesmo que só tenhas 1%, mesmo que só tenhas 10% de culpa na tua ótica, mas faz a tua parte. Por isso é que precisamos cuidar primeiro de nós, para saber com Cristo, para aprendermos a lidar com os outros. Em Cristo nós somos um. Haverá sempre desarmonia quando deixar de Cristo deixar de ser o nosso foco. Precisamos de orar uns pelos outros. A oração produz união. Não nos devemos esquecer isto. Quanto mais oramos uns pelos outros, mais unidos nós estaremos. É muito interessante ver, quando ainda vou a muitos sítios e as pessoas dizem: pastor, eu estive a orar pela saúde da sua filha. Pastor, eu estive a orar por aquele assunto que o pastor mencionou no Facebook. Eu não conhecia as pessoas de lado nenhum. Mas parece que quando me dizem eu estive a orar por si ou estive a orar pela sua família, meu Deus, a união está ali estabelecida. O nosso relacionamento ficou ali forte. Venha quem vier, nós vamos estar unidos. Precisamos de orar uns pelos outros. Precisamos até de orar por assuntos que às vezes nós achamos que são ridículos, mas que aquelas pessoas acham que são importantes na sua vida. Isso é amor. Devemos sempre perdoar a quem nos ofendeu. Cristo perdoou o imperdoável naquela cruz. A reconciliação não é então uma capacidade inata em nós, mas uma capacidade em quem habita em nós. Quando as pessoas amam mais a si mesmas, ou quando as pessoas amam mais a religião do que a Cristo, nunca haverá reconciliação. Nós devemos ser então conhecidos pela forma como nós falamos a verdade, mas a verdade em amor. Não nos podemos esquecer disto. E quando alguém cair, nós vamos mostrar amor por essa pessoa. Eu quero dizer mais uma coisa sobre isto. Tem insistido muito. Se, por exemplo, a Arinda, aqui à minha frente, se a Arinda fizer pedir-me um conselho, e se eu der o conselho, Arinda, eu acho que não deves fazer isto, porque segundo a palavra, tu não deves fazer isto. Mas a Arinda vai e faz. É uma coisa plausível. E se ela perceber que quando chegar ao pé de mim, se eu lhe disser assim, Arinda, eu bem te disse, não foi? Então para que é que foste teimosa? Se ela perceber que eu vou ser assim, acham que a Arinda vai procurar-me a seguir? Não. Se ela vier ter comigo, ela já mostra que está arrependida. Meus irmãos, se as pessoas depois de caírem cá vierem ter connosco, não descarreguem mais. Não somos nós. A verdade em amor. Sempre. Para quê? Como diz o texto, para que o mundo acredite que tu ou que eu fui enviado, que eu, Jesus, fui enviado ao mundo. Então é através da nossa unidade que nós anunciamos o Natal. É através da unidade na igreja que nós anunciamos que Cristo veio ao mundo. Podemos falar da história dos anjos, podemos falar da história dos magos, que não são 3, são magos e não sabem os nomes. Podemos falar dessas coisas todas. Mas se não houver unidade, nós não estamos a celebrar o Natal. Se não houver unidade entre a igreja, nós não estamos a celebrar a vida de Cristo. Porque Cristo veio para que nós estivéssemos unidos a Cristo e para que estivéssemos unidos uns aos outros. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus nos perdoe tantas vezes. E às vezes, tantas vezes que andamos em lutas uns contra os outros. E esquecemos da surpresa e da suprema grandeza do amor. Que Deus nos ajude a mostrarmos amor uns aos outros, a vivermos unidos, a sacrificar o nosso eu para ajudar o próximo, para que o mundo creia que haja Natal. Para que o mundo creia que Cristo veio, nasceu e deu a sua vida por nós pecadores.
Amém? Deus nos ajude.